Olá, meu irmão, minha irmã, a você do canal Bendita Reflexão, eu lhe desejo o melhor de Deus. Chego até você com uma passagem da Escritura que se encontra no livro do profeta Oséias, no capítulo de número 10, versículo 10. A Escritura nos diz assim: quando eu quiser, palavras de Deus, eu vou disciplinar as nações, de maneira que elas serão reunidas entre elas. E discipliná-los-ei para prendê-los por causa do seu pecado duplo. Lendo essa passagem esses dias, algo saltou aos meus olhos. Esta palavra pecado duplo, ou na versão bíblica revista e atualizada, duplo pecado. Que duplo pecado é este que Israel cometeu? Será a soma do pecado antigo com o pecado atual? Será uma referência dentro daquele contexto a dois ídolos? Um que se encontrava como o bezerro de Dan e o outro de Betel? Não sabemos. Mas podemos então fazer algumas inferências dentro do próprio texto, pensando que se no texto não é muito claro para nós, nós podemos nos lembrar então de um outro profeta chamado Jeremias, que deu com precisão fantástica também uma verdade acerca desse risco, o risco de pecados duplos. Uma coisa é certa: um pecado vem sempre acompanhado de um segundo pecado, que pode chegar a um terceiro, a um quarto e uma sucessão de pecados. Uma cadeia de realidades danosas, a vida humana, a vida do homem e a vida de quem está ao redor. Mas também nós entendemos que Jeremias, quando disse no capítulo 2, versículo de número 13, assim: olhe, o meu povo fez duas maldades. Quais maldades? Primeiro, a mim me deixaram, palavra de Deus. Manancial de águas vivas, cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. O primeiro fala de abandono, mas o segundo é tentar sobreviver de maneira independente. O homem tem tentado de diversas formas cavar cisternas rotas que não retêm as águas. Primeiramente, o homem abandona, a mim me deixaram. E num segundo momento, ele tenta viver independente de Deus, fazendo assim cisternas rotas que não retêm as águas. Quando lemos sobre isso, e somos então lembrados por Oséias que um pecado, dificilmente caminha só. Primeiro ele facilita um segundo, que chama um terceiro, que chega a um quarto. A gente então precisa entender como parar isso então, Carlos Eduardo. Querido, só há um caminho. Primeiramente, uma tragédia brutal. E de repente aquela cadeia de realidades, ela para e de maneira drástica, ferindo a muitos, ferindo a quem está ao redor e até mesmo a própria pessoa. Mas o caminho mais nobre e digno é o caminho da conversão. E a conversão se encontra no coração de Deus, no coração do Pai. E quando lemos ali Oséias falando em nome do Senhor, que aquela realidade de nação está vivendo um duplo pecado, nós logo trazemos para o nosso tempo uma palavra de alerta. Primeiro, não permitamos o duplo pecado, que uma vez que cometamos algo, que peçamos ao Senhor nos perdão dele em Cristo e mudemos rapidamente nossa prática, o nosso hábito. A segunda realidade é que trilhemos o caminho do arrependimento, mesmo que a gente viva numa sociedade que zomba do pecado, zomba e até mesmo, pode-se dizer, bate no peito, grita em alto e bom som que aquilo que é errado aos olhos dos céus, aos olhos de Deus, está sendo aplaudido pela humanidade. Que tristeza! Mas ao mesmo tempo, isso é bíblico. E eu quero terminar lembrando a você Provérbios 14:9. O sábio Salomão disse assim, aquele contexto ao qual ele vivia: os loucos zombam do pecado. Os que não têm sanidade mental, eles zombam do pecado. Mas entre os retos, entre os retos existe boa vontade. Que eu e você sejamos homens e mulheres que tenham retidão em Cristo. Que jamais zombemos do pecado.
Isso é loucura. E isso é uma graça de Deus, fazer o caminho do arrependimento, o caminho da volta. E caminho sempre da volta em Cristo. Porque o caminho da volta em Cristo vai culminar em descanso, paz e refúgio verdadeiro. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, nos livra do duplo pecado. Quebra as cadeias em nós que foram desencadeadas por causa dessa natureza caída, adâmica que vivemos, mas nos ajude a quebrar. Sempre que trilharmos esse caminho de duplicidade pecaminosa, nos ajude também a nos arrependermos e a nunca zombarmos do pecado, sabendo que um pecado sempre atrai o outro, mas que em Cristo nós temos o caminho de uma conversão, de uma mudança de mente, de vida e de história. Rogamos tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Curta esse canal e que Deus vos abençoe.